isso, Max? Que a sala de aula tem concorrência. Max, por que essas coisas nos chamam tanto a atenção? Porque a TV é lúdica, porque a internet é lúdica, porque as relações humanas são lúdicas, porque viver em sociedade é lúdico. Max, como é que a escola retoma essa coisa? Se nós na escola também formos lúdicos, se valorizarmos a expressão, o movimento e a cultura. Porque, gente, nós concorremos sim com toda essa ludicidade que está no mundo. Lembra, na minha época, eu não tinha nem TV em casa, então a escola não tinha concorrência. Hoje as crianças têm 100 canais de televisão, não estou nem falando da internet, vocês compreendem? Então a escola tem muita concorrência. Eu sempre digo, quando um professor vai dar aula de sistema solar, né? Que ele bota, ele mostra os planetas, ele faz em casa de papel machê, os planetas tudo pintadinho, o sol grandão, né? E leva para a sala. Qual é o problema hoje, Max? É que quando eu ensino sistema solar, eu estou concorrendo contra toda a série do Star Wars, gente. Vocês compreendem? Contra todo o filme de estrela. E pior, eu estou concorrendo hoje com o Thanos, que não é nem nessa galáxia, o cara está em outra galáxia. Vocês compreendem? E nós estamos falando do solzinho e eles já estão para lá de Marrakech. Vocês compreendem? Então, quando eu dou uma aula de sistema solar, olha, não é fácil. Vim com o livrinho colorido, só dando com o gato morto na cabeça do professor. Por quê? Porque eles têm muita referência em filmes, vocês compreendem? Que mostram tudo, mostra o cara dentro do planeta, não mostra a fotinho do planeta. Então, o que quer dizer isso? É lúdico o ambiente? Nossa, nós concorremos com o Thanos, que está aí fazendo sucesso no cinema. Quer dizer que nós precisamos também procurar onde é que a nossa aula fica mais lúdica, mais expressiva, aonde é que tem mais movimento. Isso é muito importante. Levanta a mão, eu sei que é educação infantil, mas levanta a mão quem trabalha do primeiro ano em diante. Uma das coisas mais importantes para os 6 anos em diante, gente, é se continuar com uma rotina de movimentos na escola. Hoje, nós sabemos que qualquer criança deveria ter pelo menos 1 hora de atividade física na escola, para que ela possa se acalmar um pouco. Por quê, Max? Porque como é que era a nossa infância? Eu não sei aqui em Osasco, eu tiro Porto Alegre, onde eu vivo, que é uma capital. A minha infância era escola e depois 4, 5 horas na rua, brincando, fazendo, correndo, é um inferno. Ninguém vinha para casa, porque não tinha nada para fazer em casa, não tinha TV, não tinha porcaria nenhuma, então nós ficava na rua. Vocês compreendem? Então, a escola podia ter educação física 1, 2 vezes a semana, porque nós corria que nem os loucos, vocês compreendem? Hoje, a criança brinca em lugares fechados, em playgrounds ou no videogame. Max, o que acontece? Ela tem baixo atividade motora. Max, e qual é o problema disso? Agressividade latente, ponto. Os psicólogos dizem que toda criança, quando está aprendendo, principalmente até os 10 anos, produz uma coisa chamada agressividade latente, que é o quê? Que é o borbulho que dá dentro de nós quando a gente está aprendendo coisa nova. É como uma bobina, aquilo vai. Max, como é que canaliza essa agressividade que é comum de descobrir conhecimento novo? Lembra que o Piaget dizia, tem que desconstruir para construir? Essa desconstrução gera na gente uma atividade. Max, como é que eu canalizo isso? Só de 2 formas. Através de atividades motoras, físicas, expressivas e artísticas, ou através da porrada. Vocês compreendem? Não tem outra forma. Então, se eu quero salas menos agressivas, se eu tenho crianças que mordem muito na educação infantil, etc., o que falta aí? Movimento. Então, nós na escola, mas então vai ter educação física todo dia, toda hora? Não, o próprio professor de sala vai ter que trabalhar com mais movimento. Quer ver uma coisa que já acontece na Europa, na Finlândia e na Coreia do Sul, países que são top em educação? Perdão, meu amor, você não tem outro lugar. O que acontece lá? Mesas e cadeiras na sala de aula acabaram. Onde é que estão as mesas e as cadeiras? Nos cantos. A sala de aula está tudo livre, para eles andar, para eles sentar, quer escrever deitado, quer escrever sentado, quer fazer aula em cima de uma bola. Vocês compreendem? Por quê?
Porque esta geração gosta de movimento. No momento que eu botei uma mesa, eu estou já tolindo o... Não quer dizer que eles não usam a mesa, mas botam a mesa na hora de usar e já jogo para o lado. Por quê? Porque aquele monte de mobília faz com que eu me sinta acuado, me sinta mais preso, mais eletricidade latente, agressividade latente. Então, nós temos que nos preparar, gente. É mais 5 ou 6 anos e essa mudança também vai ocorrer aqui. Não é mobiliário zero, mas é mobiliário completamente diferente, que permita essas possibilidades de exploração, que permita mais aula em grupo, aula em laboratório, e menos aula como nós estamos fazendo aqui, que a gente sabe que funciona para nós, mas nós também sabemos que não funciona para eles, vocês compreendem? Eu estou falando aqui há 1h30, e se eu fizesse isso com adolescentes ou com crianças, a aprendizagem seria próxima ao zero. Vocês compreendem isso? Quanto se fixa de uma aula expositiva? Em torno de 30%. Vocês entendem? No passado, como a gente tinha pouca informação, era aceitável isso. Um aluno que fixasse bastante, tirava nota 10. Hoje não dá mais, vocês compreendem? Eu não posso acumular informação, eu tenho que interpretar a informação. Essa é a qualidade desse século. Nosso aluno não tem que acumular, ele tem que interpretar. Acumular cada vez vai ser mais máquinas, vocês compreendem? Essa é a tendência, nós não vamos voltar para trás. Porém, não adianta acumular. O Google acumula e não é nada sozinho. Eu preciso saber interpretar. E é por isso que entramos nessa terceira coisa que é importante. O desenvolvimento da afetividade. Max, por que é tão importante o desenvolvimento socioafetivo? Porque é ele que dá a razão em como eu trabalho o conhecimento. E, sem dúvida, é a maior dificuldade deste século. Como assim, professor Max? Se eu olhar essas crianças de hoje, elas são interagentes, interativas, multifacetadas, multimediáticas, elas mexem em qualquer aparelho, elas retêm até 2 vezes mais informação do que eu e processam a informação até 3 vezes mais rápido do que eu. Max, o que quer dizer que essas crianças são um gênio? São. Por que elas não tiram 20 na escola, Max? Porque a moeda tem sempre 2 lados. Cognitivamente, elas são muito mais capazes do que nós? Sim. Afetivamente? Não. Por que, professor Max? Porque elas saem muito cedo de casa e têm um baixo desenvolvimento socioafetivo. E isso não é uma coisa que resolve nós todo mundo parando de trabalhar e cuidando de criança, não. Nós vamos ter que aprender a desenvolver a socioafetividade, as famílias com pouco tempo e a escola dentro dos processos de ensino, vocês compreendem? Por quê, Max? Porque para essas crianças que mexem no Minecraft, mexem no FIFA 2019, mexem no Fortnite, Fortnite pratica é inglesa. Eu sou português, é o Fortnite, que eles ficam sempre bravos e sempre me corrigem. Eu adoro quando me corrigem. Ele joga isso. Uma criança, e joga e fica lá com a equipe e não sei o quê. Crianças que jogam essas coisas, regra de 3, conceitos da geometria, acento, é ridículo para elas. Vocês compreendem? Mas, Max, por que elas não aprendem a regra de 3 e aprendem a mexer no Minecraft? Porque tem alguma conexão cognitiva que nós não estamos conseguindo fazer, vocês compreendem? Porque em termos de estrutura mental, alguém que mexe no Minecraft, ele tem que ser campeão da matemática, campeão da geografia, vocês compreendem? Porque a complexidade cognitiva para ele mexer no software é maior do que o uso para uma regra de 3, vocês compreendem isso? Mesmo um menino que joga lá como é? Fortnite. Mesmo esse que joga esse Fortnite aí, que é de tiro, etc., ele trabalha estratégia, tomada de decisão, rapidez de raciocínio, coordenação visomotora, vocês compreendem? Ele trabalha uma quantidade absurda de habilidades, que se ele conseguisse trabalhar com o mesmo interesse na escola, era ridículo. Então, nós vamos ter que descobrir nesse século uma maneira de conectar o interesse. O cérebro deles é bom, vocês compreendem? Mas devido à dificuldade afetiva, eles são intolerantes, eles gostam das coisas muito rápidas, eles querem resultado na hora, e isso na aprendizagem não acontece igual ao game.
Essa é uma diferença vital. Por isso que eles se satisfazem tanto com o game e não se satisfazem tanto com a nossa aula. Vocês entendem? Porque o game ele traz uma resposta imediata. E o game, eu digo, é que nem amor de mãe. Por quê? Porque quando tu tá lá jogando, né? E acerta, o game diz, campeão, o máximo, tu é maravilhoso, tu é tudo de bom. Quem é que não gosta de ouvir isso? Então eles ficam lá. Mas por que é amor de mãe? Porque mesmo quando a gente erra, quando a gente não consegue fazer nada no game, o game não diz, você errou, vai pro inferno, acabou. Não. O game olha para ti como se fosse a tua mãe e diz, querido, tente outra vez. Gente! Ele faz isso à toa? Não, ele faz isso porque estudou um monte a psicologia do desenvolvimento humano. Vocês compreendem? Ninguém faz software de milhões pensando só em bonequinho. Eu mesmo trabalhei 5 anos nos Estados Unidos, no Texas, como assessor pedagógico para o desenvolvimento de jogos. Vocês compreendem? Ou seja, se pensa em tudo quando faz um jogo. Nós, na escola, precisamos pensar nisso. Nós estamos querendo ensinar a criança e não sabemos nada da psicologia do desenvolvimento infantil, por exemplo. É difícil. Os caras que estão aí fora sabem. O cara que está fazendo programa de televisão sabe. O cara que está fazendo game sabe, porque se envolve, ó. E nós temos que preparar nossas crianças para não ser presa dessas coisas todas que estão aí também. Porque no momento que ela não tem crítica. Max, a afetividade. Max, como é que eu desenvolvo isso? Trabalhando mais o socioafetivo na escola. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Sim, nós precisamos trabalhar isso na escola. Max, é difícil? É. E precisamos trazer a família para o diálogo. É fundamental. Max, isso é a coisa mais difícil do mundo. Tenho certeza que é. Porque as famílias também vão ter que reaprender como transmitir valores e limites em pouco tempo. Vocês compreendem? Que é a realidade de hoje. O que acontece? O pai não sabe, a mãe não sabe, não faz. E aí, pouco sempre é melhor do que nada. O que está acontecendo hoje, que como ele está perdido, é nada. Vocês compreendem? Eu sempre digo, o pai e a mãe não são maus. O que falta nessa é informação. Vocês compreendem? Ninguém nunca quer o mal do seu filho. Cara, pode ter um louco ou outro, sempre tem. Mas, na média, mesmo o pai pobre, sem cultura, ele coloca tudo naquele filho, vocês compreendem? E, às vezes, ele não é o melhor pai porque ele não sabe. Porque é interessante. O que seria o ideal, Max? A gente chegar em casa, 7 da noite, reunir os filhos numa roda, desligar a televisão, o videogame, e dizer, vamos fazer atividades socioafetivas aplicadas. A gente que é professor faz isso? Claro que não! Quanto mais o pai lá que veio da rua, trabalhou que nem um cão, o chefe dele deu um cascudo, sabe como é que é? Ele chega em casa, ele quer que o filho de preferência não fale, né? Ele quer paz. Aí no celular. Aí o que acontece? Daí as crianças vão para o videogame, e o videogame faz o papel que a televisão já fez, que de babá ele... Lembra disso? Que a televisão, quando era a Xuxa, era a babá? O videogame é igual, o smartphone é igual. E aí depois, aos 7, 8 anos, eles estão lá enchendo os nossos consultórios do Instituto Criar, querendo saber como resolve o vício de videogame do seu filho. É fácil? Brinque com ele. Na hora o vício termina. Só que se tu tiver o videogame como alguém para cuidar do teu filho, depois não reclama. Vocês compreendem? Quando a gente, enquanto educador, entende que neste século, formar uma pessoa não é só formá-la em conhecimento, mas é formar um cidadão. Gente, se eu tivesse que escolher uma crise da educação, calma, são muitas, eu sei, tá? Mas vamos brincar que só tem duas. A gente tem que escolher entre duas. O que falta mais nos lugares educativos que vocês conhecem? Não é só onde vocês trabalham, na faculdade que tu vai, nos outros lugares. O que falta mais? Livros, conhecimento e tecnologia, ou falta mais limites, valores e ética? Limites, valores e ética. Vocês compreendem? A crise desse século é de comportamento e não de conhecimento. Nunca tivemos tanto conhecimento acessível a um dedo de uma criança, vocês compreendem? Então a escola tem que se focar um pouco a compreender isso, esta é a nossa crise. E como é que eu resolvo essa crise de humanização? Um antigo amigo meu, o Kaká, o Carl Roger, morreu também. Ele dizia que a educação de verdade, nos anos 50, era aquela que
Nisa, ele foi o primeiro humanizador da educação. E olha que resolveu não separar mais a razão da emoção, vocês compreendem? Antes era separado. Aí Carl Roger vem no livro dele Tornar-se Homem e diz: o homem é um só, razão e emoção. E uma educação que eduque o homem e a mulher, na época eles chamavam de homem, porque tinha aquele, ainda era muito machista a sociedade, ele dizia, é uma educação que seja humanizadora, vocês compreendem? Que não seja nem racional, nem afetiva, que seja humanizadora, que tenha as duas coisas dentro. E olha o que Roger nos propõe, junto com o Max aqui, de algumas qualidades para a gente colocar na ponta da chuteira lá na sala de aula. Primeiro, já conversamos bastante, compartilhar. A segunda, fundamental, confiar. E como é que eu confio, Max? Quando eu coloco as crianças em atividade, quando eu dou responsabilidade a elas, quando eu tenho uma relação de diálogo muito forte. E a confiança já se alimenta da terceira palavra, que é o diálogo. Não existe confiança no lugar onde não há diálogo. E aqui um diálogo onde todo mundo se ouça. A gente falou disso. Quarto, o afeto, falamos, o desenvolvimento socioafetivo. Quinto e fundamental, o uso de pedagogias ativas. O que é isso, Max? Estamos trabalhando com crianças que têm a necessidade de interagir. Ou seja, quando é que eu interajo? Quando eu estou realizando algo. Por isso que nesse século se diz que as melhores pedagogias são as pedagogias ativas, que colocam os alunos em ação. Tem várias. As de projeto é a mais famosa. Pedagogia de projeto é a mais famosa das pedagogias ativas. Mas tem muitas outras. A pedagogia de resolução de problemas, a pedagogia da ação, a pedagogia da afetividade. Tem muitas pedagogias novas que têm essa característica de serem pedagogias da ação. E por último, o professor, para humanizar, tem que ter resiliência. O que é isso, Max? A gente fala tanto disso, né? Simplifica esse negócio. O que é resiliência? Resiliência vem de um conceito da física. O que é resiliência? É uma palavra que vem da contração das molas. A física diz que uma mola, quando recebe um peso, ela vai se flexibilizar. Isto é a resiliência da mola. Ela entorta e depois volta. Esse ir e voltar é chamado da capacidade de resiliência que um determinado material tem. A física estuda isso, a engenharia estuda isso. O que isso tem a ver comigo? Eu não sou mola, né? Por que diz que a gente tem que ser resiliente? O que é resiliente na vida dos humanos? Resiliência é a capacidade que você tem de levar uma porrada e levantar. Vocês compreendem? Na sala de aula é isso. Para lidar com os alunos, não é porrada física, mas tem que ter uma resiliência. Quer dizer, saber que muitas vezes eles vão te apertar, mas que tu vai voltar. Ou seja, que tu tem essa capacidade de voltar. Gente, entendido até aqui? Estou quase terminando. E, Max, como é que eu consigo ser esse professor? Quando eu coloco em prática aquilo que Carl Roger falou como a base da humanização. Carl Roger dizia que o professor que humaniza é um professor mediador. Já ouviram falar nisso? Num mundo onde eu não sou o conhecimento, o que eu sou então, Max? Eu sou agora o mediador do conhecimento com essas crianças. E notem que eu aqui coloquei uma palavra do lado do mediador, porque para mim é importante a gente ter foco nesse século. Nós somos mediadores da... esse é o nosso negócio, não podemos esquecer disso. Nós estamos num momento de muitas aprendizagens. Tanto que na academia não se pode mais escrever aprendizagem no singular, sabiam disso? Porque ninguém aprende uma coisa só. Então, sempre que tu escreve lá num artigo ou num trabalho de faculdade, tem que falar as aprendizagens no plural. Isso aqui, é coisa de velho da nossa época. Agora não pode, os caras estão errado no pós-graduação, dizem que está errado. Ninguém aprende uma coisa só. Então, já aprendeu mais uma. O mediador das aprendizagens. Está errado, eu sou velho, o que eu vou fazer? Mas hoje porque ninguém aprende uma coisa só. Mesmo eu estou trabalhando um conteúdo, não é nunca só aquilo que eu aprendo, vocês compreendem? Por isso que hoje, na academia, quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala de aprendizagem, sempre no plural, tá, gente? Isso é muito importante, tá? E tentar também, quando escreve, ensino, aprendizagem, escrever sem o E.
Tá? Tudo junto. Por quê? Porque quem ensina aprende, quem aprende ensina. Não existe um momento de ensinância e um momento de aprendência, vocês compreendem? Os momentos são, por isso que hoje também nos trabalhos científicos não se pode mais escrever ensino e aprendizagem, tem que se escrever ensino, aprendizagem. Mas voltamos aqui. O mediador da aprendizagem é o responsável pela criação de um ambiente amigável, informal e motivador. Viram como desde o início da aula nós valorizamos isso? O fato de ser amigos. Eu estou aqui falando há 2 horas. Eu usei alguma palavra que alguém não entendeu aqui? O ato de aprender é falar de uma forma complexa, mas para ouvido simples, vocês compreendem? Isso é muito importante. Informal, motivador, trazendo sempre, recarregando a bateria das pessoas, sabendo que nesse século todo mundo tem uma sobrecarga cognitiva, mesmo uma criança. Ela chega na escola e a mente dela passou o dia vendo coisas. Então é necessário que a gente tenha esse momento de motivação. Às vezes, um relaxamento pode ser tremendamente motivador na infância. Quem trabalha com educação infantil tem visto esse movimento chamado MyFood. Já ouviu falar disso? MyFood, é isso. Max, o que é isso? Olha, é a meditação antiga, que agora trocou de nome, mas o que é isso? É valorizar o relaxamento, a meditação, a respiração como atividades para que o aluno possa se organizar e trabalhar melhor. Na infância, isso é uma coqueluche hoje. Muitas escolas de educação infantil estão trabalhando, ou MyFood, ou a yoga, ou a meditação, e isso faz diferença na organização das crianças. Isso é muito importante, gente. Sabe, 2 minutos de meditação faz muita diferença numa leitura. Muita diferença numa leitura. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Baseado no respeito mútuo. O que é isso, Max? Disciplina. Sem disciplina, ninguém aprende. Só que notem, o que é disciplina hoje? Vocês compreendem? O que era disciplina no passado? Por exemplo, eu no passado acreditava que alunos comportados e atentos eram alunos que estavam calados. Vocês compreendem? Tanto que eu olhava para meus alunos e dizia assim, ó, ô rapaz, fica quieto, presta atenção em mim. Eu falava, eu acreditava nisso. Eu não só falava, eu acreditava nisso. Hoje, estudando o cérebro humano, eu sei que atenção e silêncio não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso estar em silêncio olhando para ti e pensando em Júpiter, pensando no Felipe Neto, pensando na Xuxa, pensando no resultado do Brasil, qualquer coisa, vocês compreendem? Então, hoje eu sei que atenção e silêncio não são sinônimos. Até 20 anos atrás eu achava que era sinônimo. Então, se eu sei que não é sinônimo, não é o silêncio que me garante a atenção. O que garante a atenção, Max? A atividade. O aluno está atento quando ele está trabalhando, fazendo, desenhando, pesquisando, buscando. Por isso que as pedagogias ativas, nenhuma delas gosta dessa aula que eu estou dando aqui. E estão certas, porque durante essa aula ele está assistindo, ele pode estar em Júpiter. Vocês compreendem? E eu agora, quando ele está fazendo, quando eu falo um pouquinho, já boto ele a fazer, falo mais um pouquinho, bota ele a responder, falo mais um pouquinho, bota a trabalhar em grupo, eu garanto a atenção, mesmo que se tenha na sala de aula algum ruído, vocês compreendem? A atenção não está mais ligada ao silêncio, isso é muito importante, porque senão você está gritando com o seu aluno à toa. Se eles estão agitados e desatentos, vamos fazer uma atividade que os organize. Não adianta mandar ficar quieto. Mandar ficar quieto, ele para, porque ele é educado, né? Aqueles que são educados, mas a mente dele não parou, continua onde ele estava, vocês compreendem? Isso é muito importante, porque hoje as crianças estão sujeitas a muita informação. Então é natural que elas facilmente percam o foco. Vocês compreendem? Na nossa casa isso é comum já nós. Que é o quê? Está assistindo o programa que tu gosta. Aí deu o intervalo. Aí vou só dar uma passadinha para outro canal ali, né? Aí bota no outro canal e fica. Aí 10 minutos depois, aí o meu programa, volta. Porque é tanta coisa que é fácil a gente ficar Vocês compreendem? Se é fácil para nós que somos velhos, acostumados com essas coisas, imagina para essas crianças que já nascem num mundo que eu olho aqui, olho ali, olho ali, olho ali, olho ali, vocês entendem? Então, ter a atenção dela requer as atividades muito bem coordenadas.
Não é fácil fazer atividade com essas crianças, vocês compreendem? Para manter a atenção delas. Práticas cooperativas e um espaço no qual os educadores e educandos se sintam acolhidos, aceitos, confiantes para realizar as atividades de classe sem temer o erro ou a rejeição. Está aqui o Piaget. Errar faz parte do negócio. Gente, eu falei tanto, eu queria falar mais. O ano passado eu estive aqui, eu falei pouco, eu preparei 150 slides e só usei 3, tá? Aí eu peguei os 150, preparei mais 10 para hoje, eu vim com 160, só usei 8. Então ainda ficou faltando tudo isso. Isso. Vamos lá, cadê os slides? Tá, pifou. Voltou ela. É lá? Ah, ele entra em crise existencial, agora ele volta. Agora voltou para ligar. Ô, computador, esse aqui é o banheiro ganho do Bill Gates, não tem problema. Agora pifou tudo. Eu queria mostrar muito mais. Dessas porqueiras não funcionam mais. Eu queria falar mais, porque aparece tudo, tem muitos slides. Eu espero poder voltar de novo, eu espero que a próxima vez seja uma semana de aula com o tio Max, para a gente poder fazer oficinas, laboratórios, atividades e tudo isso. Mas o tempo está aí terminando, e a gente tem que terminar a nossa atividade. E eu queria falar muito mais, mas vou terminar então com uma pequena atividade. E para aqueles que gostaram, que queiram continuar vendo, esses slides estão tudo lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Max Criar, e tem vídeos, formação de professores, um monte de coisa lá, tá? E eu tenho um desafio esse ano, e preciso da ajuda de vocês. Qual, Max? O meu canal quer superar o Felipe Neto, sim! Vou acabar com ele! E se eu acabar com ele, eu vou me pintar todo de cor-de-rosa. Porque professor não basta o cabelo, a gente tem que exagerar logo. E meus filhos dizem, sempre que tu falar do teu canal, pai, tu tem que aprender a falar uma coisa. O quê? Se inscreva no canal e deixe seu like. É o mundo do like, não adianta dinheiro, o negócio é like, gente, tá?